E aí, quando ela decide matar, ela traz tudo isso. Ela traz desde da violência lá da mãe, porque foi negligenciada. A negligência familiar é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. O que significa negligência familiar? Quando a mais ela precisou da mãe, a mãe botou ela para fora de casa. O desapego aos valores da família. Então aquilo para ele era a família dela, mas os laços familiares dela já eram frouxos, porque ela foi lá atrás, ela não tinha, né? Foi rompido isso. Ela não realizou família nunca. Nunca. Né? Nunca. E ela agora está solta? Tá em Ela prisão está solta. domiciliar? Não, ela está no regime aberto. Ela cumpre pena em liberdade. Ela tenta ver a filha? Então, ela não pode ver a filha porque a família do Marcos ficou, os pais do Marcos ficaram com a menina. A menina foi criada como filha deles. A menina chama os avós de pai e mãe. Só que aí, criança é muito cruel. Na escola, uma das escolas mais caras aqui de São Paulo, teve lá ia ter uma festinha de mãe. Quem tu vai trazer? Meu pai e minha mãe, que eram os pais do Marcos. E aí o menino lá de 11 anos falou, não, eles são teus avós. Como assim? Tá louco? Sei lá. O teu pai é o fulano de tal, é o Marcos Matsunaga. E a tua mãe é a Elise Matsunaga. A tua mãe é uma garota de programa, que eles não usam esse termo, eles usam outro. Foi um garoto de programa, matou teu pai, esquartejou e jogou no mato para os bichos comer. E aí a menina chega em casa para os avós. Que história é essa? Ela ficou sabendo? Ficou sabendo. Nossa, que história é essa? E aí o que eles fizeram? Levaram a garota para os maiores psicólogos, pelo menos eles têm dinheiro para isso, levaram para os maiores psicólogos. E aí eles começaram a trabalhar isso. A menina continua chamando de pai e mãe, acho que pelo hábito. Mas quando alguém pergunta, não, são meus avós, mas eu chamo de pai e mãe. Ela cresceu também, né? Depois dessa porrada. Então, isso casa com aquilo, né? Não adianta esconder da pergunta. O que você vai dizer? O que a Suzane vai dizer para a filha? Ela pode até mentir, mas a verdade, a verdade é uma avalanche. Eu acredito que eles erraram nessa estratégia, né? Os avós, pais deviam ter contado isso. Cara, eu não consigo nem julgar. Também não. Tô falando assim, é fácil falar de longe. Mas como é que você vai dizer para uma criança em que momento? Que a sua mãe esquartejou, seu pai dividiu em 3 malas e espalhou pelos parques da cidade? Ao escolher não falar e colocar embaixo do tapete, eles optaram pela forma que depois ela foi vir a saber da história. Mas, por exemplo, não era o momento dessa menina saber. Eu acho assim, eu tô com mais raiva desse menino cruel. Mas então, eu não sei como, eu não vou propor que a solução... A gente tá dando palpite numa mas coisa eu que a gente não digo, conhece. exatamente, mas eu acho que eles tinham que ter preparado essa história de uma forma mais dúvida, por mais que... E se eles mas tivessem se preparado? São pessoas mais velhas, que perderam um filho esquartejado. Quer dizer, também não deve ter sido fácil. Tem muitas coisas em jogo aí. Tem a questão da cultura oriental, que ela é bem diferente. Não é igual a nossa. Do brasileiro, né? Ele é mais emotivo. Enfim, tem muita coisa em jogo. Tem a questão de que você não sabe que momento, né? Tinha um plano também de levar a menina para fora do Brasil, porque eles disseram isso para ela: você mora onde você quiser. Esse era o melhor plano. Tem uma questão também, eles entraram na justiça para impedir que a Elise... Mas a justiça pode impedir a mãe biológica de ter... Pode. Não só porque pode, como tem ali, porque assim, eu entendo que o esquartejar é uma coisa muito grave, mas o mais grave, na minha opinião, o mais grave, absolutamente, na minha opinião, foi o tiro em si, tirar a vida. Na minha concepção aqui de distante, é muito mais grave do que a consequência daquilo. Porque aí, sei lá, ela estava desesperada, tentando se livrar das evidências, sei lá. Mas tirar a vida do pai da filha. Tem duas coisas aí nessa tua colocação. Uma ela matou com um tiro, realmente. Ela matou com um tiro. Só que aí ela decide se livrar do corpo esquartejando. Por que ela esquarteja? Ela tinha uma prática disso? Não, ela tinha uma prática, mas ela esquarteja... Porque ela disse que ela queria... Eles tinham arma, os dois, né? Eles gostavam de atirar. Não, tinha um arsenal com 800 armas. E era tudo registrado? Ou era tudo A maioria sim. A maioria sim. Mas o lance é o seguinte, em relação ao tiro e esquartejamento.
Ela dá o tiro e depois ela esquarteja. Ficou provado que quando ela foi esquartejar, ele já estava morto. No Código Penal, com o tiro, ela poderia pegar até 30 anos, porque o homicídio foi o tiro. O esquartejamento é a destruição de cadáver, que dá pouquinho, mas é pouco, não chega nem a 3. Na verdade, ela pegou 1 e 8 meses com o esquartejamento, porque já estava morto. Só que aí o que acontece? Isso é a letra da lei. Só que aí, para a opinião pública, para a mídia, o esquartejamento ele é uma coisa muito violenta. Violenta. É horripilante. Né? E é uma das coisas mais violentas. Tanto que tem um livro escrito, a gente está falando sobre esse assunto aqui no podcast. Mas E o título é a mulher que esquartejou o marido. Sim, não é a mulher que matou, né? Esquartejou. Não, mas o que eu digo é no sentido assim... Esquartejar é mais forte. Se ela não tivesse esquartejado, talvez a gente não tivesse nem aqui falando dela. Porque seria um crime como qualquer outro. Tem um monte de crime. Um monte, exatamente. Mas se não tivesse esquartejado, ela possivelmente teria acesso ao filho? A filha? Então, aí a gente também tem que... Se fosse só a morte, só o assassinato? Tem aí uma disputa... tem um poder econômico muito forte, né? É uma família muito rica. A família York é uma das famílias dos empresários mais ricos do país, que contrata os advogados mais caros que tem contra uma mulher que que perdeu tudo depois que matou o marido, foi presa, ficou lá 10 anos presa e sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, o que acontece em relação a... Ele move uma ação, ele move 2 ações. Ele tenta ter a guarda definitiva na criança. Ela perde a guarda porque ela matou, né, o marido. A família dela não tinha condição de ficar com a criança, não querer, não tinha condições, que é família humilde do interior do Paraná. E aí a família ficou e conseguiu a guarda. É uma guarda, não é definitiva, mas é como se fosse uma guarda... Daqui a pouco também a menina completa 18 anos, já era, né? Mas a família dela também não pôde mais ver a criança? Pôde, a tia conta que no início eles deixavam ela ver, mas aí depois eles começaram a criar uns empecilhos para ela não ver a menina. Até para não contar, né? Exatamente. E aí... Para proteger, para preservar a cena que eles criaram, né? Sim. A mãe, o pai. Enquanto era bebezinha, deixava. Depois que cresceu, que falava, já não complicava, né? Aparecia quem é aquela pessoa, quem é aquela tia, vem da onde. Sim. Aí eles moveram outro processo, que é um processo bem polêmico, que é um processo de destituição do pátrio poder familiar. Que é, simplesmente, eles movem um processo para tentar tirar da certidão de nascimento da menina o nome da mãe. E consegue? Consegue, mas não é fácil. Por exemplo, é muito comum esse tipo de processo quando você vai adotar uma criança de um abrigo. Essa criança ela tem uma certidão de nascimento. Geralmente essa criança tem um histórico de ou a mãe de abandono, porque a mãe é criminosa, porque a mãe matou alguém, ou drogada. Tem ali um abrigo público, é uma loteria. E aí a mãe, a pessoa que está adotando, ela tem o direito de apagar o passado daquela criança e ela quer também ter o nome dela lá. Né? Então é isso, é comum. É comum, mas não é fácil. Entendi. Não é fácil. Por exemplo, ela não conseguiu facilmente. Ainda está... A Elise ainda... São várias batalhas. São várias, exatamente. Tem muitos laudos. A Elise tem laudos de psicopata que estão anexados. Tem? Eles alegam muito também... Os pais do Marcos Matsunaga, o pai, na verdade, o pai do Marcos Matsunaga, ele me ajudou muito no livro. Muito. Tipo, o seu Mitsu, muito obrigado. Eu não esperava que ele fosse E ele ajudar. deve ser bem idoso, né? Ele é idoso, mas não é bem idoso, mas é idoso. Porque os orientais também não envelhecem. Também não denunciam muito. Que varia de indivíduo para indivíduo, né? Mas, o cara com 80 anos pode estar muito bem, como pode estar muito... Sim. Aí entra a Suzane de novo, porque quando eu estava... Para tu ver como um vai linkando no outro. Quando eu estava fazendo a Elise Matsunaga, eu procurei
Porque eu tinha muita dificuldade de fazer o perfil da IOC. E a IOC foi vendida. Diziam que o Marcos era dono da IOC. Não era? Não é. E eu achava que era. Eu achava que era, porque a mídia, o valor econômico, que é um jornal super respeitado na área de economia, dizia que ele era dono, mas lá botava o valor disso e era, né? E a gente tinha muito isso. É o dono da IOC, matou o dono da IOC. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.